o que nós vamos fazer? Nós vamos já nos preparar para configurar, vou rodar aqui mais uma vez, para configurar a nossa tabela, tá? Pessoal, a princípio, o que eu começo dizendo para vocês? Tanto como box, quanto o table view, quanto o list view que a gente já está usando aqui do lado, eles guardam muitas semelhanças entre si, porque são componentes de tela que exibem listas, né? Que exibem várias informações. Então, só lembrando, como que a gente instanciou esses clientes, né? Vamos dar uma olhada para a gente dar uma refrescada aqui, ó. Se eu colocar aqui no Initialize, tanto do cargos quanto do cliente controller, você vai ver isso. Eu instancio um observable list do tipo do objeto que eu quero armazenar. Então esse daqui eu estou criando a lista de clientes do meu list view clientes, que fica na lateral esquerda. Então declaro esse observable list. Uso o observable list do FX Collection, né, para gerar a minha lista, aqui por conveniência. E no caso do cliente, eu dei um retrieve all, que ele retorna um array list, isso aqui já é a programação lá dos DAOs, de clientes. Então essa array list de cliente é convertida em observable list pelo FX Collection e vem parar nessa variável lista cliente. Essa variável lista cliente eu adiciono ela no método setItems do list view cliente daqui, ó. Então, se você olhar o CB estado, a lógica é muito parecida, ó. Eu executei o comando CB estado, setItems, LV cliente, setItems. É o mesmo processamento, tá vendo? Só que aqui é um objeto do tipo list view e aqui é combo box. Nesse setItems eu tenho que também passar um observable list. No nosso caso aqui a gente usou uma classe que a gente criou para ele fazer isso automático para nós e a gente poder reaproveitar código, mas ele está fazendo basicamente a mesma coisa. A tabela, pessoal, não é diferente. Ela vai seguir uma lógica muito parecida com essa. Só que da mesma forma que o lista cliente aqui, o ICB estado é um pouco mais simples porque ele armazena string mesmo, né? Mas se a gente der uma olhada no LV cliente, vamos olhar na declaração de LV cliente. O que é o LV cliente? Ele é um list view cliente. Então o que ele armazena? Ele armazena o que? Cliente. Quando a gente olha para a nossa tabela aqui, ó, que é o table view, vamos localizar onde que ele está declarado aqui. Onde que ele está declarado aqui. Olha só, não veio o table view para cá. Isso é um problema para nós. Vamos ter que fazer ele vir para cá. Tá ok? Olha o combo box CB estado. Ele tem que tipo lá dentro? String. Mas realmente o table view não veio. Então como que a gente faz para ele vir? Fácil. A gente abre aqui no CNBuilder. Vamos deixar o CNBuilder abrir. Vamos dar um FXID para ele. Isso aqui passou, pessoal. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos localizar ele aqui. Só ter o cuidado de clicar no Table View. E vou dar aqui, ó, Table View, endereços. Table View endereço. Assim, endereço. Eu vou salvar. Vou aqui no Skeleton, vou localizar o danadinho aqui para copiar ele aqui. Ctrl C. É um jeito fácil, eu poderia digitar tudo isso, mas é o que eu falei, se você quiser digita. Cada um aproveita o seu tempo do jeito que quiser, né? Aqui eu vou fazer a importação e vou mandar ele formatar o meu código para ficar bonitinho. Bom, esse table view, pessoal, eu vou até mudar ele de posição aqui para ficar perto das colunas ali. Deixa eu colocar ele acima da primeira coluna para ficar certo. O que ele vai armazenar? Ele vai armazenar endereços de clientes, né? Então, o que eu vou pôr aqui? Ó? Cliente. Como chama minha classe aqui? Só um minutinho. Endereço cliente. Endereço cliente. Então ele armazena endereço cliente. O interessante, pessoal, é que as colunas desse table view também armazenam endereço cliente. Mas vocês devem estar se perguntando, professor,
A coluna não vai mostrar uma string e a coluna não mostra o objeto completo, a coluna só mostra uma parte do objeto. É aqui que começa uma certa mágica do JavaFX. Na verdade não é próprio do JavaFX, isso é uma técnica chamada binding, que é ligação, bastante complexa, não é objeto desse curso, mas vocês podem achar isso na internet facilmente. O que nós vamos fazer? Apesar de nos table columns, aqui pessoal é coluna, então qual que é o grande estranhamento, como eu estava falando? Poxa, mas a coluna não mostra o objeto completo, a coluna só mostra uma parte do objeto, por exemplo o logradouro. Eu vou abrir aqui a tela para mostrar para vocês o logradouro, cidade, assim por diante. Mas por que então eu estou falando que o table column armazena o endereço cliente? Olhando aqui na tabela, vocês vão ver, é como se eu estivesse dizendo assim, que essa coluna inteira armazena um objeto endereço cliente inteiro. Mas logo vocês vão entender que não é bem assim. Esse primeiro parâmetro, ele está dizendo com que tipo de objeto ele vai lidar, porque eu vou fazer uma ligação de uma propriedade da classe endereço cliente com essa coluna. Então, por exemplo, eu estou configurando aqui o TC logradouro, certo? O TC logradouro, eu estou dizendo o seguinte, olha, você vai ter uma ligação com objetos dessa classe, especialmente um determinado atributo, mas não a classe inteira. E esse atributo no qual você vai se ligar, ele é do tipo string. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, o que eu quero fazer? Tá vendo esse... Cadê aqui a minha declaração do... Ah tá, é porque eu fiz uma herança aqui, né? Tá vendo esse string logradouro aqui, ó? String logradouro. Eu vou ensinar, posso assim dizer, eu vou ensinar ao Java que quando eu jogar dentro do table view, que é a tabela completa, um objeto do tipo endereço cliente, eu vou jogar o objeto inteiro. Essa tabela, ela vai conseguir fracionar o objeto nas suas propriedades com base em cada uma dessas colunas. Então ele recebe o objeto inteiro para formar a linha. Até vou ver andando para lá e para cá. Ele recebe o objeto inteiro para formar a linha. Só que eu vou ensinar para ele a pegar propriedade por propriedade do objeto e colocar separado. Isso é muito útil. Então, o que tiver armazenado nessa string logradouro vai vir para a coluna logradouro. O que tiver armazenado na string bairro vai vir para a coluna bairro. Cidade, ele vai puxar automaticamente daqui, ó. Só que ele não tem uma bola de cristal para fazer isso, você tem que ensinar ele. Parte do ensinamento você já está fazendo aqui, ó. O que você está dizendo na declaração? Que ao receber um endereço, essa classe, um objeto dessa classe completo, o endereço cliente, essa coluna ela vai reproduzir um atributo string, uma propriedade de um atributo string dessa classe. Atributo ou propriedade, né? Agora falta dizer qual propriedade, porque eu tenho várias. Como que ele vai saber se é o logradouro, se é cidade, bairro e estado? Então nós temos que cuidar dessa questão também. É por isso que agora nós vamos lá na inicialização do código e nós vamos pegar aqui, ó, e vamos ensinar ele a ligar cada um daquelas colunas com o atributo do objeto endereço cliente, que estende de endereço, tá? Aqui é porque estende. Poderia não estender, mas não tem problema. Então vamos aprender a fazer essa. Antes disso, pessoal, eu quero só fazer com vocês aqui um combinado sobre algumas terminologias, né? Quando você olha uma coluna dessa e você vê a tabela preenchida, ela não está preenchida ainda, fica difícil explicar, mas quando ela tiver, nós vamos ter as linhas, né, cada uma das linhas, que representando um objeto. Do mesmo jeito que o meu list view colocava cada um dos objetos em linha, aqui também vai acontecer isso. Dentro de cada linha eu tenho a minha célula, né? Então eu tenho a célula que vai conter o logradouro do primeiro cliente, a célula do bairro do primeiro cliente, assim sucessivamente,
depois a célula que vai conter o logradouro do segundo cliente e assim sucessivamente. Então, o Java nos oferece uma fábrica de valores para células de tabela. Ao invés de eu ficar me desdobrando, criando, porque eu posso criar também, pessoal, vocês vejam uma parte mais avançada, eu posso colocar, por exemplo, dentro de uma célula dessa tabela, uma combo box. Aqui nós optamos por fazer a edição via elementos externos, né? Via controles externos. Eu poderia fazer a edição direto na tabela. E eu poderia dizer, por exemplo, que o estado aqui, ó, a fábrica de valores dessa célula, ela, na verdade, ela não é um simples text field, mas sim uma combo box, uma lista do qual eu posso escolher. Bom, então eu tenho o valor da célula, certo? E eu tenho uma fábrica, que o Java já me dá um método fácil de fabricar esse valor de célula, né? O formato desse valor de célula de uma forma rápida, quando ele é mais padrão. E de outra forma, nós vamos entender o seguinte: quando a gente vai numa classe como essa do endereço, isso daqui, pessoal, a gente sempre reconheceu como o quê? São os atributos de instância da classe, né? Os atributos que você tem os métodos de acesso e tudo mais. Quando a gente está dentro dessa questão do binding, que é fazer uma ligação, isso daqui passa a ser visto não só como um atributo, mas como uma propriedade, né? E o JavaFX também me traz uma fábrica para fazer a ligação com esses atributos, né? Criar uma propriedade que faça uma ligação com esses atributos. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos usar essas duas coisas agora. Nós vamos vamos utilizar uma fábrica de valores de célula simples, que é o que a gente precisa, e nós já vamos ligar essa célula à propriedade dessa classe endereço, os objetos dessa classe endereço aqui, como o logrador, o bairro, cidade e estado. Note que ao fazer isso, eu vou ter que ter um critério, colocar o nome da propriedade exatamente como ela foi digitada aqui, ó. Então, do jeito que eu digitar aqui, eu tenho que digitar lá, porque ele já vai fazer a injeção para mim automaticamente, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó. Vou começar com o logradouro mesmo. tc logradouro.set cell. Aqui nós vamos usar isso mesmo, set cell factory. Dá um momento aqui para ficar new proper new proper value factor, new property value factor, aqui, e aqui eu vou pôr logrador. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando TC é table column, né? Então eu estou pegando essa coluna logradouro, essa coluna aqui logradouro, ó, certo? E estou setando como a fábrica de célula essa fábrica de valores de propriedade. E ele está ligando com quem? Com o logrador. Esse camaradinho aqui, o que ele vai fazer? Ao perceber que esse TC logrador ele está preparado para lidar com o tipo endereço, a classe endereço, na verdade com a classe endereço cliente que estende endereço, ele vai tentar localizar dentro da classe a própria propriedade logradouro. Ele vai tentar localizar esse cara aqui dentro do objeto. Então, você está ensinando ele a recuperar esse valor. É como se ele sozinho viesse aqui e desse um get logradouro. Ele sozinho pegasse o objeto e desse um get logradouro para aquela linha. A partir de agora, quando eu jogar o endereço de um cliente lá dentro,
ele já vai saber pegar o logradouro desse cliente separado do objeto. Então nós temos que fazer esse mesmo comando para as demais colunas. Vamos lá. Dá um Ctrl V aqui. E quantas colunas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, mais 5 colunas, né? Então, 4, 5. Vou até pegar na ordem aqui, ó. Bairro, cidade, estado. Então, TC, bairro. O bairro vai se ligar a quem dentro da classe cliente endereço? Bairro. Luciano, se a minha variável chamasse vovozinha, bairro da vovozinha, o que eu tinha que pôr aqui? Bairro da vovozinha. Tem que ser igual o nome que está aqui, o nome que está lá. Senão ele não vai saber fazer ligação. Certo? Cidade. Aqui, ó. Cidade. Estado. E CEP. Então, o que eu fiz aqui? Eu ensinei o meu programa, na inicialização, eu ensinei o Java, né? Eu já tinha dado uma primeira dica para ele, dizendo que essas colunas lidam com o endereço cliente. Isso é importante. Senão, onde que ele vai tentar localizar uma propriedade que chama logradouro? Na classe funcionário, na classe produto? Não, é na classe endereço cliente. Ah, professor, mas no endereço cliente eu não tenho esse objeto, mas o endereço cliente extende endereço. Então você tem sim aqui, ó. Certo? A herança ele respeita, né? Então aqui eu já disse que essa coluna lida com o endereço cliente e vai lidar com o atributo tipo string. Certo? Agora, aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Eu peguei a coluna logradouro e disse, olha, você vai lidar com o objeto inteiro, mas desse objeto inteiro eu quero que você pegue apenas o quê? A propriedade logradouro. Então isso aqui é bem legal. É como se você tivesse feito manualmente. TC logradouro, ponto alguma coisa, setText.get logradouro lá da classe de cliente, da onde ele vai estar preenchendo aquilo lá. Então isso facilita muito a vida, porque olha que legal. Eu vou jogar, quando eu estiver mexendo com a parte dos endereços, quando eu jogar a lista de endereços de um determinado cliente para dentro dessa tabela, quando eu fizer TV endereços, ponto, 7 itens, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Vamos pegar aqui o inicializador. Quando eu tive que preencher o list view lá dos clientes, que fica aqui do lado, ó. Quando eu tive que preencher esse list view aqui, qual foi a dificuldade? Nenhuma. Eu peguei isso daqui, joguei a lista, o array list de cliente para aqui dentro, ó, e ele exibiu a string. Nós vamos ter a mesma facilidade na hora de preencher a tabela de endereço. Nós vamos chamar o table view endereço, ponto 7 itens, e jogar o array list de endereço daquele cliente. E a tabela já vai estar conhecedora de como fazer a divisão das colunas de forma automática. Então você não vai precisar fazer isso, tá ok? Beleza. Terminada essa etapa, feita essa configuração, vamos começar aqui, ó, alterando o método AltereCliente. O que o método AltereCliente faz? Ele pega aqui, se o usuário der um duplo clique no list view, ele pega o cliente que está selecionado lá, né? Lembrando que esse cliente, pessoal, ele é completo, né? Porque o meu cliente DAO, ele retorna um objeto cliente completo. Vamos dar uma olhada, lembrar como é que está o cliente aqui, ó. O cliente tem um APK, um nome, um CPF e uma release de endereços. Então, quando eu acionei essa ali está dando um erro. Onde que ele está dando um erro aqui? Eu verifico esse erro. Quando eu
peguei esse cliente agora, no item selecionado nesse list view aqui, ó, quando ele está aqui, ele vai ter todos os atributos da classe cliente preenchido, inclusive o endereço, certo? Então ele vem aqui, ó, pega o nome, seta no text field nome, pega o TF-CPF, seta o CPF no text field CPF. Então ele preenche essa primeira parte da tela, ó. Aqui ele altera, deu um duplo clique aqui, ele vai preencher esses dois. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele preencha isso daqui também. Só que agora está fácil, porque eu já ensinei como a minha tabela faz para distinguir cada um das propriedades da classe cliente endereço. Então eu só preciso jogar o ArrayList de clientes e endereço aqui para dentro. Então, além de fazer essas coisas, e veja que ele também seta o disable aqui, escreve aqui, essa lógica ela já estava bem definida, mas é que além de fazer o nome e o CPF, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aqui, ó, table view, endereço, né? Ponto set items, aqui, veja que ele recebe um observable list de endereço cliente, ó. Então vamos lá, fx collection ponto observable array list aqui, e eu vou passar para quem? Eu vou passar c.get endereço. Eu não tenho que chamar o endereço DAO, retrieval, não sei o que, não. O endereço já vai estar definido pelo objeto. O endereço, quando eu faço cliente DAO.retrieve, vamos voltar lá no inicializador. Quando eu fizer esse comando aqui, ó, para montar a lista de cliente, esse meu retrieval, ele faz tudo para mim, ó. Vamos dar uma olhada no retrieval de cliente. Ele seleciona os clientes. E para cada cliente, para cada linha que vier do banco de dados, ele também já seta um endereço. Olha aqui, chamando o cliente endereço DAO. Então, quando eu retorno esse cliente, esse ArrayList, é um ArrayList de cliente completo, incluindo seus endereços. Tá bom? Então, isso é importante para nós.